Então, pessoal, toda vez que eu vou produzir material conjuntamente aqui, né? E depois a gente vai fazer um resumo desse material. Então, esse vídeo aqui vai ser mais curto. Eu vou chamar ele de resumo do transporte do CO2, tá? A gente viu lá que o transporte de CO2, quando a gente foi criando o material, teve um, 2, 3, 4, 5, 6, né? E aqui agora eu vou fazer um resumo, a leitura desse material que a gente criou. Então, o transporte de CO2, ele acontece de três maneiras: dissolvido no plasma, combinado com a hemoglobina e íons bicarbonato. Dissolvido no plasma e combinado com a hemoglobina, eles são 5%. E em forma de íons bicarbonato, 90%. A gente viu lá também o do oxigênio, né, na aula da parte do oxigênio. Na aula da parte do oxigênio, nós tínhamos o oxigênio dissolvido no plasma e o oxigênio combinado com a hemoglobina, onde o dissolvido no plasma era 3%, né, e o combinado com a hemoglobina era 97%. Então, para a gente lembrar de como é o transporte de CO2, é só a gente lembrar o seguinte: olha, vai ser igual ao do oxigênio, dissolvido no plasma e combinado com a hemoglobina. Só que agora a gente vai ter um terceiro, que é em forma de íons bicarbonato, tá certo? Que é, inclusive, a principal forma. Compreende 70%. E aí a gente discutiu aqui, isso aqui já são conceitos que a gente já tinha visto, né? Quando a gente tem a questão da difusão mesmo, né? Então eu tenho um tecido com a PCO2 aumentada em relação ao capilar. Então o fluxo vai acontecer do tecido de CO2 dentro do para dentro do capilar lá venoso, né? Então, quando esse CO2 ele sai da célula, ele vai ter três caminhos. O primeiro caminho, ele vai se dissolver no plasma, porém, vamos lá, o coeficiente de solubilidade dele, tem livros que falam que é 0,03. Tem outros que trazem que é 0,06, né? Então, varia um pouquinho esse coeficiente de solubilidade. Mas o que eu quero dizer? Ele é 20 vezes mais solúvel do que o oxigênio. Então, se a gente for comparar aqui, ó, o oxigênio aqui e o CO2, o oxigênio ele tinha um coeficiente de solubilidade de 0,003, enquanto o CO2 tem de 0,03. Ou seja, o CO2 ele é muito mais solúvel. Por isso que o transporte dele é um pouco maior no plasma. Enquanto do oxigênio nós vimos que é de 3,333%, né? O do CO2 é de 5%. Ou seja, a solubilidade explica o maior transporte de CO2 no plasma quando comparado com o oxigênio. Então, essa é a primeira forma. A segunda forma é combinado com a hemoglobina, tá certo? E aí aqui vai surgir os efeitos Bohr e os efeitos Haldane, tá? E aí vai ter o efeito Bohr, vai ser o PCO2, né, que é o pH aí, que vai tornar o caminho mais ácido nos tecidos, liberando então a afinidade do oxigênio pela hemoglobina. Quando libera esse oxigênio, vai facilitar a combinação de íons de H+, e de CO2 nessa hemoglobina. Então, o CO2 então vai ser transformado junto, vai ser transportado junto com a hemoglobina, que seria então o segundo tipo de transporte, tá certo? Isso nas células, né? E vasos. Se for pensar no efeito Bohr, sim, e aí o CO2, quanto mais tiver desoxigenado essa hemoglobina, maior a afinidade de CO2. Então, mais transporte eu vou ter de CO2. Então, se eu for pensar no tecido e no vaso, se eu pensar lá no pulmão, no capilar lá, pulmonar, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu tenho, no caso, o efeito Bohr. Eu vou ter, então, um aumento da afinidade lá na parte arterial. Por quê? Porque vai ter o quê? Uma PO2. No caso, eu vou ter o quê? Eu vou ter um pH mais básico, né? Então, eu vou ter menos acidez. Então, vai facilitar o quê? A absorção, a afinidade, né? Aí é o efeito Bohr, tá? Que a gente está falando do efeito Bohr. Então, facilita a combinação da hemoglobina com o oxigênio. E, em compensação, quando tem essa combinação do oxigênio com a hemoglobina, ele torna a conformidade, né? Torna mais ácido, favorecendo a saída tanto dos íons H+, que também não precisa mais, né? Não precisa mais estar tamponando. Eu não tenho mais aqui no pulmão um tecido, uma região ácida. Porque a função lá nos tecidos, quando a hemoglobina funciona como tampão, pegando os H+, é para isso, né? Para
não ter variação tão grande de pH, funciona como tampão. Mas aqui não tem o meu ácido, então ela libera mesmo os íons H+, tá certo, galera? E o CO2 também vai ser liberado, né? Porque o oxigênio combinou, então sai o CO2, porque quanto mais a hemoglobina está saturada, quanto mais ela está oxigenada, né? Ou seja, quanto mais ela está menos, né? Menos reduzida, ou seja, ela menos reduzida não. Vamos lá, ela vai estar oxigenada, né? Ok. Então, ela vai estar mais oxigenada, então ela vai liberar o CO2 e o H+, tá? Lá já nos tecidos, voltando lá, tecido, o que acontece? A hemoglobina, ela vai estar o quê? Ela vai estar reduzida, ela vai estar desoxigenada, né? Então aí eu vou ter a hemoglobina, aí eu vou ter o que? A desoxihemoglobina, né? Vai a saída do oxigênio, tá certo? Aqui eu falei do efeito Bohr. E aqui também o efeito Aldani, que é justamente. Eu falei o efeito Aldani. E no capilar no capilar e no alvéolo, o que acontece no efeito Aldani? Justamente por eu ter uma maior saturação, né, a combinação de. A saída a combinação de oxigênio com hemoglobina vai fazer a saída e aí é o efeito Aldani, tá certo? O impacto. Então aqui a gente está falando do segundo tipo de transporte que envolve esses efeitos. E o terceiro, falei do primeiro, é porque saiu o contrário no desenho, né? Nos dedos que eu estou fazendo aqui, enfim. Então eu falei, isso eu acho que eu falei assim mesmo. Primeiro, falei o segundo, o terceiro agora. O terceiro é o zinco bicarbonato, tá certo? Então, sob forma de bicarbonato, que é o quê? É só a gente pensar o seguinte, gente. O CO2 dissolvido no plasma, nós já conversamos. Combinado com a hemoglobina, já conversamos. E agora o CO2 combinado com a água. Pronto. Para gravar, grava isso aí, tá? Então, o CO2 ele pode estar dissolvido no plasma, ele pode estar combinado com a hemoglobina, pode estar combinado com a água. Se tiver combinado com a água, vai dar aquela formulazinha que a gente estudou. CO2, né, com a água vai fazer o quê? Vai fazer o ácido, né, carbônico, e aí que vai se dissociar, porque ele é um ácido fraco, né, e ele vai se dissociar em íons H+, e HCO3. Então, esse HCO3 ele vai para onde? Atenção, esse HCO3 vai para o plasma, tá certo? Para lá manter um pH mais equilibrado, né? Por causa do alto número de H+, que vai estar lá, então ele equilibra, né? Do CO2 que vai ser produzido também no plasma, que está lá, né? Por causa das células, dos tecidos da produção, que está metabolicamente bem ativo. Atenção, importantes que eu vou falar, o HCO3, olha só, os íons bicarbonato, eles são produzidos no eritrócito. Por quê? Porque dentro do eritrócito eu tenho a anidrase carbônica, certo? Que é uma enzima. Essa anidrase carbônica, ela aumenta a aceleração, a reação entre o CO2 e a água. Então eu vou ter muito mais produção de HCO3. Ele é praticamente todo produzido, esses íons, praticamente dentro dos eritrócitos. E aí ele sai para o plasma, ele é transportado no plasma. Então isso aqui é importante a gente lembrar, tá? Que apesar desse CO2 ele estar viajando no plasma sob forma de íons de bicarbonato, né? Isso, o CO2 combinou com a água, né? Então esse CO2 ele está em formato de íons de bicarbonato. Apesar disso, mas ele foi produzido massivamente no eritrócito, porque é no eritrócito que tem anidrase carbônica, tá certo? No plasma também tem essa reação, mas não tem a presença da anidrase carbônica. Então a produção dos íons de bicarbonato é menor. Tá? Isso aí para não gerar confusão, tá? Porque ele é transportado no plasma, mas ele é produzido, como eu falei, lá no eritrócito. E aí a gente, vamos ver aqui, a gente falou aqui, peraí, eu quero só caminhar aqui com as folhas, o que está acontecendo? Aqui, pronto. Então, a gente conversou isso aqui, né? As três formas, acho que é isso, o resumo. Sim, aí, só para relembrar, então, o terceiro, o último, né? Que é isso que a gente está conversando. O que acontece? A CO2 reage com a água e esses íons bicarbonato eles vão para o plasma e é transportado. Chega lá no pulmão, na área lá do alvéolo pulmão, o que acontece? Ele vai
Aqui, deixa eu mexer aqui. Ele vai acontecer o quê? O oxigênio vai entrar lá não estou conseguindo mexer aqui. O oxigênio ele vai entrar lá na no eritrócito, né? Na hemoglobina, né? E aí vai se associar e aí vai eliminar H+ e CO2, né? Aí isso é da hemoglobina, tá? A gente já conversou. Agora vamos falar, então a gente está falando do terceiro. Então vamos lá. Então o que acontece? Beleza. Nesse momento, lembra que eu falei que o HCl3 está fora tá no plasma? Quando ele chega nessas regiões que tem um pH mais baixo, no caso pH mais alto, né? No caso está mais ácido, o que acontece? Ele favorece a formação de ácido carbônico. Então aquela fórmula volta de novo. Então o que acontece? Os íons de bicarbonato entram lá no eritrócito, se combinam com os íons H+, forma o ácido carbônico e, sob influência da anidrase carbônica, se dissocia em CO2 e água. O CO2 pega o caminho para ir embora para o alvéolo. E a água está por lá, tá certo? Isso é importante a gente. É o que acontece lá, né? No nível do. Deixa eu ver aqui, deixa eu ir para outra folha aqui que eu não. Aqui, vamos para a segunda folha. Aqui a gente conversou tudo, né? Acho que a gente conversou tudo aqui, foi dos tecidos. Eu acho que é isso, gente. Resumidamente seria isso, tá? A gente falou aqui, acho que de tudo. Se for falar, fica bem mais rápido, né? Né? Acho que foi no terceiro, né, que a gente começou a fazer comparação. Chegou a ter quarto, não, né? Não. Ok. Acho que foi pra cá que a gente fez, ó. Isso aqui. Tá certo? Então, aqui foi no tecido, aí depois a gente fez do pulmão. Isso. Aqui. Isso, do alvéolo. Aqui, a terceira forma aqui. Né? Os íons bicarbonatos vão entrar lá, né? Se combinar com. Aqui, né? Aqui, os íons vão entrar aqui, combinar e vai eliminar o CO2 aqui, né? Que é como o que acontece lá, né? Que os HCl3 entra, ele reduz o nível, né? E vai ter H+ liberado também aqui, né? Porque o que acontece aqui fora, eu não preciso mais ficar com H+. Eu vou ter eu vou ter alguns H+ dentro das células, vou ter, né? Tá certo? É, eu vou ter alguns H+ dentro da célula e vou ter também fora, tá? Não precisa mais esses H+ ficar presos aqui dentro. Eles podem sair, tá, gente? Porque o meio ele é básico nessa área, então não tem mais necessidade. O corpo ele por que aumenta a afinidade de H+ lá nos tecidos? Porque precisa, porque é muito ácido, entendeu, gente? E aqui já não precisa, então já libera esse H+ aí também, tá certo? Lembrando, só que eu ressaltei aqui que o H+ ele não sai, ele não tem muita facilidade de sair, tá certo? Ele fica mais preso dentro do globo vermelho. Mas ele tem ali as reações, tá? Ele fica ali servindo como tampão também. Mas alguns também saem do meio, tá? Como eu falei, isso aqui é dinâmico, né? Então isso aqui tudo vai acontecendo, tá? Não tem nada assim, é estático, não. Tá? Essas moléculas aqui, esses íons aqui, eles estão aqui se movimentando, tá? Então é isso. Eu acho que dá pra gente falar resumidamente. Eu acho que é isso que precisa saber, tá? De forma geral, sobre o transporte de CO2, tá? É isso. Valeu. Valeu, pessoal. Aqui para aqui o coisa do cadê?